Rio Grande do Norte, capital natal. Em cada esquina um poeta, em cada beco um jornal. O texto que traz esse antigo ditado ainda conta que a incidência de poetas por habitante na cidade é maior do que em qualquer outro lugar do país. Eu não duvido. Basta caminhar um pouco pelas cidades para encontrar um monte de poetas pelos bares, sebos, nos becos, nas praças, até dentro de ônibus eu já vi. O Rio Grande do Norte é mesmo uma máquina de fazer poetas. E esse podcast vai tentar trazer um pouco desses artistas para conversar com vocês. Um poeta por episódio e uma nova experiência poética a cada 15 dias. Então, puxa a cadeira, pega cerveja, café, água de coco, o que seja. Só vamos bater esse papo massa sobre poesia potiguar. Lembrando que a 4ª temporada desse podcast foi realizada com recursos do Sebrae através do edital Economia Criativa 2022. Você tá pronto? Eu sou Jéssica Santos. Eu sou Gonzaga Neto e esse é o Um Poeta em Cada Esquina. Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Estamos de volta para a 4ª temporada do Um Poeta em Cada Esquina e estamos muito felizes de estar aqui novamente junto com essa galera massa da Nobi Produtora para essa nova edição. E agora com mais 6 poetas, mais 6 histórias e muita poesia para vocês. E aí, galera, o cenário é novo, são novos episódios, vão ter algumas coisinhas diferentes ao longo dos episódios, mas a proposta é a mesma, conversar e conhecer poetas potiguares. Então, antes de começarmos de fato a nossa conversa com o nosso convidado de hoje, nosso primeiro convidado dessa 4ª temporada, eu já peço para você compartilhar, curtir, seguir a gente no Instagram, TikTok agora também, mandar pra galera, porque o importante é fazer esses poetas, a poesia potiguar ser conhecida. E hoje a gente vai conversar com ele, que é poeta, contista, artista plástico, autor do livro de poemas Por Sobre as Cabeças, que também é o nome de um blog que eu li. Cantigas de Elmar Dizer, livro de palavra, estilhaço e do livro de contos, Contos de Escuridão e Rutilância. Recebam João Andrade. Oi, boa tarde, boa noite, bom dia. Autodescrição? Sim. Então eu tenho 1,77 m, uso barba rala, que está ficando branca pela idade, sou completamente calvo, uso uma boina para disfarçar e faço um esforço enorme para ser simpático. Estamos todos no grupo dos calvos, eu estou entrando nessa também. Eu sou Gonzaga Neto, eu sou um homem negro de pele clara, eu estou usando uma barba ralinha, diferente dos próximos episódios. Estou com a camisa verde, estou cheio de tatuagens no braço e usando um relógio. E eu sou Jéssica Santos, mulher branca, cabelo curtinho, preto, olhos pretos também, um óculos de grau redondo, estou com uma camisa meia manga amarela e por dentro um body azul escuro. E é isso. Sem mais delongas, vamos começar a nossa conversa. João, seja muito bem-vindo mais uma Obrigado. vez, né, por estar aqui no podcast Um Poeta em Cada Esquina. Pra gente é uma honra recebê-lo. A gente já se esbarrou muitas vezes aí por esses saraus de poesia, por todos esses eventos, então pra gente é uma felicidade enorme estar conversando com uma pessoa que a gente gosta, que a gente admira, que a gente lê. E aí, antes de começar qualquer episódio, a gente gosta de perguntar para os nossos convidados, pedir uma indicação qualquer, pode ser de um livro, pode ser de um filme, pode ser de uma música, qualquer coisa que você goste de ouvir e queira que as pessoas que estão nos ouvindo também queiram conhecer. Bom, indicação de autores de livros, os clássicos como Drummond, Manuel Bandeira, Manuel de Barros, são na área da literatura, em poesia, Leminski, mas em termos de literatura, em prosa, eu gosto muito do Camus. E O Estrangeiro é um livro que me impactou desde o primeiro momento que eu li e, de certa forma, definiu uma linha de trabalho, tanto no que diz respeito à poesia, como
acho que influenciou em relação à minha personalidade. Em termos de música, eu gosto da MPB, de um modo geral, e alguns MPB alternativos mais estranhos, como Elomar, Xangai, Wilson Aragão, gente mais fora da mídia, entende? É basicamente isso. Então vão lá, vão pesquisar aí vocês que estão ouvindo. Tem o também. Google facinho aí pra vocês ouvirem também, vou ouvir. Tem algumas coisas aí que você falou que eu não conhecia não. Uhum. E outra coisa que a gente faz para começar essa conversa é uma coisa bem simples. Você fala muito sobre si na sua escrita, né? Eu vi algumas, a gente faz umas pesquisas de entrevistas que você já deu, e você fala muito sobre você, né? Tanto o belo quanto o feio, todas as coisas estão aí expostas. Mas aí a gente queria saber quem é João Andrade, não o escritor, o pintor, mas o João Andrade, pessoa, onde você nasceu, um pouco da sua trajetória antes de ser todas essas coisas que você é hoje. Bom, eu nasci aqui em Natal mesmo, ali na Rua do Motor, Uhum. próximo da praia. Depois eu fui morar em Brejo do Cruz da Paraíba, no sertão do Brejo do Cruz da Paraíba, na Caatinga propriamente dita, onde lá teve contato com cantadores de feira, repentista, alguns familiares mais antigos, assim, escreviam poesia muito mais oral, porque eram praticamente analfabetos. Era uma família que vinha de Portugal e se instalou no sertão nordestino. Então tem toda aquela gravura da seca, do sofrimento, aquela coisa toda. A primeira infância foi lá, depois eu vim para Natal, quando meu pai casou pela segunda vez. Meu pai foi seminarista, participou do seminário para ser padre, tudo. Na hora de receber a batina, largou tudo e terminou vindo para Natal. Então eu fui alfabetizado e nessa questão propriamente da literatura, sempre me perguntam assim, quando você começou a escrever? Se eu entender que escrever for registrar no papel, então só alfabetizado lá pelos 6, 7 anos. Mas essa tradição que havia na família de cantadores terminou me influenciando a ponto de que eu fazia paródia das músicas que eu ouvia, mudando a letra para o que eu queria. Então eu penso que em termos de arte foi mais ou menos isso, a arte literária, né? Na literatura. Na pintura, que eu também pinto, aí eu rabiscava tudo que via pela frente, misturava o que eu inventava, criava, tentando desenhar, até descobrir as histórias de quadrinho, as fábulas, né? Monteiro Lobato, que teve influência na adolescência, na infância. E eu acho que em termos de trajetória literária é por aí. Até fiz geologia na escola técnica, ainda na escola técnica, porque o meu sonho era morar no mato, era sair da cidade. Então passei 2 anos na selva amazônica do Amapá, Nossa, que massa. lá dentro do mato, trabalhando com geologia, trabalhando com pesquisa de mineral, mas já fazia letras aqui em Natal, mas tranquei porque queria ir. Aí voltei, porque não aguentava mais ficar tanto tempo dentro do mato, e terminei o curso de letras, pensando basicamente em me tornar um poeta, no sentido de domínio mais dos recursos literários, né? Sim. Na tentativa de ser um poeta melhor, terminei sendo professor, da qual Jéssica foi minha aluna, me mostrou os poemas dela pela primeira vez, né? E eu gostei bastante, disse a ela, é verdade, né, que gostava do trabalho dela. E hoje a gente está aqui, fico muito alegre, muito feliz em vê-la no caminho das artes, né? Um caminho bonito Sim. e amado. Então acho que é isso. Já fiquei nervoso aí, esqueci um monte de coisa. Mas é isso mesmo. E aí, como é que surgiu assim? Você falou, eu entrei também na faculdade para me tornar um poeta melhor, acabei me tornando um professor. E aí, quando é que surgiu esse momento? Eu sei que essa tradição oral que veio da tua família, veio trazendo essa poesia quase que no sangue para você. Mas existiu um momento em que você disse, tá, eu sou poeta. Para muita gente isso é um momento que nunca chega, para algumas outras pessoas é quando lança o primeiro livro, para algumas outras pessoas, enfim, é logo desde que nasceu, mas para você, teve algum momento em que você disse, não, eu sou poeta, eu escrevo poesia, eu falo poesia, eu desenho poesia? Não, eu ainda não consigo
ter esse momento, não. Eu acho que eu tenho alguma coisa assim de conspirar contra mim mesmo, né? Eu sempre penso que a gente se define pelo outro. Então, se eu estou aqui porque vocês me convidaram como poeta, então eu me sinto poeta. Mas eu me definir como poeta é algo que vai ser muito difícil eu conseguir. Sim. Eu acho que essa visão que a gente tem em relação ao outro é o que nos define. Então, se o outro me define como poeta, eu vou ser poeta, mas eu não vou me definir como poeta. Essa tentativa de me tornar um poeta melhor é uma tentativa de me tornar um poeta. Sim. Entende? Então, tudo que eu estudo, tudo que eu leio, tudo que eu faço, inclusive na pintura, quando me perguntam a fronteira entre pintar e escrever, eu pinto aquilo que eu não consigo escrever. Uhum. Eu pinto o que eu não consigo traduzir em palavras. Entende? Então, para mim, a existência é a palavra. Sim. Não sei nunca se vou conseguir me definir como poeta. E aí, né, nessa linha de raciocínios, de não se definir necessariamente como poeta, como é que chega o primeiro livro? O primeiro ato de coragem, que eu sempre acho que lançar um livro são atos de coragem, para lançar o primeiro livro, assim, não dizendo, mas Eu sou acho poeta. que eu não sei como é que é os outros, mas eu acho que eu tenho aquela tal de síndrome do impostor, Uhum. porque eu fazia letras e ia haver um concurso, um concurso, festival de música e poesia na universidade. Sim. Aí uma namorada da época pegou meu poema e colocou. Sim. Eu não coloquei, ela colocou. Aí classificou, ficou muito bem lá e tudo. Hora de defender, eu não consegui isso no palco para defender. Meu irmão vai e defende. Então, se alguém não fizer por mim, eu não vou atrás. Eu não tenho coragem, eu não sei fazer. Né? Sim. Então, normalmente eu sou assessorado por pessoas que me querem bem, que acreditam, aí vão lá, botam meus poemas nos concursos, me escrevem, faz um esforço danado para fazer uma pequena biografia, me botar lá e tudo, e eu vou conseguindo. Então, o primeiro livro, que chama-se Sobre as Cabeças, que é um blog que foi abandonado, esse livro Por Sobre as Cabeças, ele foi feito com o dinheiro de 2 prêmios literários que eu ganhei. Sim. Ganhei o prêmio, nem me lembro o nome, Toniel Menezes, que é o da prefeitura, e o Luiz Carlos Guimarães, que é o do estado. Então, no mesmo ano eu unifiquei os 2 cinturões. Eu ganhei os 2 prêmios literários. Com esse dinheiro eu publiquei. E publiquei os poemas mais ou menos que foram colocados lá, né? Sim. No concurso. Então foi assim, as pessoas vão me ajudando, vão me colocando lá, e eu vou fazendo, aí eu vou vendo que vai dar certo, mas sempre, às vezes, vai lá, vai, faz por mim, vai. Né? Porque eu mesmo ter coragem de fazer, eu não tenho. Eu sempre digo que meu segredo como artista é tá cercado de gente, de pessoas competentes, porque de incompetente só basta eu. Então eu já me cerco aqui dos meninos da Nobi sempre que eu vou fazer uma coisa. No meu livro, foto vai ser Ian, mas assim, principalmente Jéssica, assim, eu acho que eu já disse, ó, se a gente não tiver se falando mais em algum momento dessa vida, eu vou parar de ser artista. Porque você que me empurra, você que me empurra, assim, sabe? Isso. Eu acho importante a gente ter essas pessoas também que nos empurram quando a gente mesmo não acredita na gente. Margot sempre me ajuda, tanto em relação à correção, que ela é revisora, Uhum. né, como nessa questão mais burocrática de procurar documento, de ir atrás, Sim. sabe? Porque eu não sei fazer, eu sou tão ruim que eu me perco dentro do shopping. Então eu não sei nem para onde eu estou indo. Eu vim para cá porque eu precisei, alguém me oriente, traga para cá. Sim. Eu só não digo que só sei escrever, porque nem isso eu sei. Ai. E esse lance da gente ter essa dificuldade de dizer que é poeta, eu sinto muito isso toda vez que eu leio um poema muito bom. Toda vez que eu leio um poema muito bom, eu paro assim e eu ainda digo que escrevo poesia, né? Toda vez que eu leio um poema bom, eu tenho essa sensação. Tipo, quando eu lia Miró, né, que faleceu esse ano, tá aqui, ó, tá tudo aqui escrito. Ou quando você lê Drummond, ou quando você lê Ana Cristina, ou quando você lê... Tá tudo escrito, eles já escreveram tudo. Por que eu tô aqui tentando fazer poesia, né? Mas é o seguinte, você ter mais de 2000 anos de história ocidental, Uhum. né? Sei lá,
quantos anos de história da língua portuguesa. Se achar que vai escrever alguma coisa que alguém não pensou, que alguém não escreveu, é quase uma prepotência, né? Uhum. Então, o único jeito é você escrever do seu jeito, do seu modo, porque você vai dizer o que alguém já disse, né? Você vai falar o que alguém já falou, mas agora você vai colocar a sua forma de dizer, Sim. né? Porque não tem de outra forma, não tem outro jeito, não existe mais nada original, tudo é plágio. É só saber, a gente só vai melhorando as técnicas de plágio. E ainda sobre esse primeiro livro, a gente que também tem livro lançado, tem uma relação quase que estranha com o primeiro livro. Eu sinto que os autores costumam não gostar do primeiro livro. Eu, por exemplo, não quero ver o meu pintado de ouro, assim. Jéssica também não. Então, como é que é tu hoje, depois de ter lançado vários livros e ter esse distanciamento, como é que é a tua relação com esse teu primeiro livro, com esses seus primeiros poemas que foram pro mundo? É interessante em relação aos poetas, porque eu tenho uns 3.000 vinis, uns 2.000 CD, HDs lotado de MPB, de música, e eu percebo que boa parte dos artistas que eu gosto, os primeiros trabalhos deles são muito bons. Uhum. Aí o segundo já não é tanto, depois vai piorando e fica insuportável. E eu fiquei pensando, por que que os primeiros trabalhos são tão bons? Porque eles passam a vida toda para fazer o primeiro trabalho. Uhum. Depois tem que fazer de um em um ano, dois em 2 anos, já não tem a mesma qualidade, a mesma produção, né? O meu primeiro livro foi uma coletânea da minha vida toda, né? Eu fazia os poemas, engavetava e tudo, e quando eu fui publicá-lo, eles já tinham passado por um certo crivo, né, que foi os concursos, Uhum. e eu os coloquei. Hoje, quando eu olho para ele, tem alguns que eu não teria como mudar, porque eles nasceram feito um insight, né? Eu estou tomando banho, aí de repente os pingos na cabeça por uma questão de estética, meu caos é em ordem alfabética. Eu não tenho mais o que fazer com isso, não tenho como mudar uma palavra dali. Uhum. Já outros eu olho, que coisa triste, não faria nunca um negócio desse hoje, porque já não foi aquela coisa da inspiração, né? Hoje, quando eu olho para eles, eu tenho uma carga de estudo, eu tenho uma carga de conhecimento que faria com que eu fosse diferente. Porém, aquele João é aquele que fez o poema, não é mais esse. Entende? Então, por mais que eu não goste, ou que eu goste, é um João que ficou registrado lá, que eu tenho que olhar para ele como um primo distante, um amigo, uma pessoa conhecida. Eu não sou mais aquele, mas eu tenho que respeitar aquele que eu fui. Então, é mais ou menos isso. Eu tenho uma relação de carinho com os meus livros por registrar um momento do meu entendimento porque poesia, para mim, é um entendimento da realidade. É como eu vejo a realidade, é como eu exponho aquilo que eu entendo do mundo. E aquilo era um João que entendia assim. Sim. Algumas coisas eu concordo com ele, outro não, mas eu tenho que respeitá-lo. Quem já ouviu todos os episódios desse podcast já me ouviu falar exatamente isso que eu vou dizer agora. Mas é isso que eu falo pra Gonzaga também, né? Tipo, claro, também não gosto de muitas coisas, mas que bom que não gosto, porque é exatamente isso. Pra mim é o sentido do movimento. Significa que houve, não necessariamente uma evolução, mas pelo menos um movimento, e hoje eu olho de uma forma diferente aquela coisa que eu escrevi, né? Então, é importante estarmos em movimento. Se a gente gostasse de coisas que fizemos há muitos anos, eu acho que seria estranho, porque a gente passa por tantas coisas, muda tanto a nossa visão, a gente tem conhecimentos diferentes, a gente passa a ter percepções diferentes, ou então vivencia coisas que nos trazem bagagens diferentes, então é inevitável que a gente vai olhar com uma certa estranheza ou dizendo, faria diferente, porque de fato somos diferentes hoje. Então, tipo, eu digo sempre, é olhar com gentileza. Essa gentileza que você falou de dizer, era eu naquele momento, era o que eu tinha de melhor, ou não, mas enfim, era o que eu tinha de melhor naquele momento para oferecer e era aquela minha visão. E ótimo, parabéns, João, parabéns, Jéssica, por esse momento. Hoje é outra coisa, então vamos fazer outra coisa agora. E amanhã vai ser outra também. Então, que bom que existe esse movimento, Sim. né? Imagine você olhando para alguém com um determinado comportamento que você reprova. Uhum. Aí você vai e diz assim, eu faria totalmente diferente. Não sei. Ao colocar-se no lugar da pessoa, vivendo toda a circunstância que está ali, porque é muito fácil dizer eu faria diferente quando é hipotético, Sim. né? Quando você se coloca no lugar da pessoa, passando pelo que ela passa, aí talvez você faça igual ou pior.
É a mesma coisa. Eu não sei se hoje, eu vivendo aquela situação que me fez fazer aquele poema há 10, 20 anos, eu faria melhor, não sei. Podia ser pior até. Uhum. Sou outro. Não sei se eu sempre melhoro, às vezes pioro, Sim. né? Então, vou ter um carinho por aquele João lá. Pelo menos tinha mais cabelo. E essa temporada, a gente tinha combinado, e a gente esqueceu já no primeiro episódio, de começar o podcast ouvindo um poema do convidado. Verdade. Então, já que a gente não fez no começo, vamos fazer agora. Gostaria de pedir um poema que você lesse pra gente. Fica à alguma vontade. coisa. Ou Ou de cabeça de cabeça. também. Fica à vontade. O poema, pensando nessa questão da mudança, poderia ser: eu mudei, espero que você não se incomode. Eu era flor que não se cheira, agora sou, comigo ninguém pode. Eu gosto muito que você tem você tem uma ironia muito na tua escrita. Eu acho que, inclusive, acho que esse livro aqui, De palavra. livro de palavras. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei o livro de palavras, eu até 2000, acho que foi 2000 e pouco, não lembro. Eu postei até no Instagram, tirei uma foto da dedicatória dele. Eu adoro a dedicatória desse livro, deixa eu ler aqui pra vocês. Este livro, com toda a minha alma e brilho, é dedicado a Maria Aurora Saraiva, Leão em memória, e ao meu amado filho. É dedicado também de todo o coração a todos que não acreditaram em mim. Eles tinham razão. Eu adoro quando se coloca ironia nesse texto. Eu sinto que isso permeia muito na tua literatura. De onde vem isso? É algo que é seu mesmo? Você é essa pessoa irônica, é essa pessoa que sempre tá... Ou isso é um alter ego, ou isso vem de... Você bebe de fontes que são tão irônicas quanto? Olha, eu não sei te responder, porque eu já sofri muito por causa dessa ironia. Desde criança, eu apanhava dos outros em confusão besta, porque eu dizia uma resposta extremamente irônica. Jogando bola, eu tropecei, bati num garoto lá, o garoto se machucou, começou a chorar, e ele tinha um irmão mais velho, mas eu nem lembrava. Aí, isso vai ficar assim não, viu? Eu sei, vai inchar. Chamou o irmão. Então essa ironia é algo que eu não sei explicar, é algo que vem rápido na minha cabeça, né? Hoje, com a idade, eu tô tentando me controlar para evitar de apanhar como eu apanhava quando criança, né? Mas nos textos ela flui normalmente. Inclusive o nome do livro é uma ironia, porque eu participei de um concurso aqui em Natal e eu coloquei um conjunto de poemas que, em vez de estar escrito ou dividido em estrofes, eles estavam em parágrafos. Mas eles eram repletos de rima, de aliterações, de recursos da poesia. O livro, os poemas foram devolvidos com um recado: isso é um concurso de poesia e não de prosa. Eu fiquei tão chocado com isso, porque você, no Rio Grande do Norte, depois do poema é processo, poesia concreta, né? Tanta coisa da vanguarda, o cara me dizer isso sem nem se preocupar. Eu pensei, eu vou fazer um livro, e quando me perguntaram, é de quê? Eu disse, é de palavra. Não quero saber, é de palavra. Então a ideia seria livro de palavra, tanto nessa ironia de romper com se é de prosa ou de poesia, como também naquela visão antiga de que quando alguém dava a palavra, cumpria. Porque o primeiro livro que eu fui lançar, eu fui falar com o editor, que eu não vou citar o nome para não ser deselegante, fiz um acordo com ele, e quando cheguei com o dinheiro, ele disse que não era mais aquele, não era tanto. Mas você me deu a palavra, você está em alguma coisa escrito? Não. Então eu pensei, livro de palavra, porque esse daqui é aquilo que vai ser dito mesmo, entende? Então, inclusive o outro, o Cantigas de Maldizer, também é uma ironia. É Cantigas de Maldizer. Na literatura, a nossa formação literária, você tem lá na Idade Média, né? Você tem no trovadorismo, né? Você tem as cantigas de amor, as cantigas de amigo, que são cantigas românticas, as cantigas de escárnio e cantiga de maldizer, que são cantigas satíricas, né? As cantigas de maldizer, lá no trovadorismo, é uma palavra aglutinada, junta. Eu separei, eu coloquei cantiga de mal dizer, porque a ideia é de dizer mal. Se alguém disser, mas aqui só tem besteira, você comprou porque aqui está aqui mal dizer, já está descrito que é mal, o negócio já é ruim, entende? Então já começa dizendo, e fica assim do mal dizer, porque você também não vai encontrar esse lirismo romântico, essa coisa de massagear egos, de exaltação da pátria ou
do corpo feminino, essas coisas assim. Sim. Não, aqui você vai encontrar tudo que for o que machuca, o que ofende, o que vomita, o que incomoda. Então é mal, você está levando porque quer. Então já está escrito. E inclusive a capa, eu faço as capas dos meus livros, são quadros meus, essa capa é baseada num poema de Leminski, que é O Homem com uma Dor, que é a dor elegante. Não, Vício Elegante. Ah, não, Vício Elegante é de Belchior. Já misturei tudo. Mas é um poema de Leminski que o homem com uma dor é muito mais elegante, caminha assim de lado, como se andando atrasado, cheguei a ser mais adiante. Então aqui está o homem e está aqui a dor. Então Sim. o homem com uma dor é a capa do Cantiga de Maldizer, para dizer que aqui não tem nada agradável, feliz. Então, respondendo, eu não sei de onde vem essa ironia. Se eu soubesse, eu tirava. Porque me incomoda e incomoda os outros bastante. Sim. Leminski, que inclusive fez aniversário semana passada. Sim. Gosto muito, tenho muita... E aí você estava falando sobre essa barreira do que é poesia, de onde começa, onde termina, o que é conto, o que é prosa, o que é poesia. Uma vez eu ouvi Marcelino Freire falar, que perguntaram para ele, Marcelino, eu escrevo conto, mas eu levei para o editor e eles falaram que era crônica. E aí, o que é conto, o que é crônica? Ele fez, conto é tudo que você quiser chamar de coentro. Porque coentro você coloca em qualquer comida. O que você quiser chamar de conto, se o autor disser, isso é conto, vai ser conto. O que você escreve? Eu escrevo cantiga. Vai ser cantiga. O que você escreve? Eu escrevo ditados populares. Então, eu acho que às vezes a gente perde muito tempo tentando nomear certas coisas. Exatamente. E acaba não entendendo o que de fato precisa ser dito na arte, né? Porque eu acho que literatura não precisa fazer sentido algum, ela precisa fazer sentir. Se ela te fez sentir, é o que importa. E quanto mais encaixota, pior fica, né? Sei lá, assim, eu acho que é importante a gente ter determinadas coisas para ter o norte de determinadas coisas, né? Saber pelo menos o básico ali, mas termina que a gente vai cada dia mais sufocando em algum sentido, em algum momento, sufocando essa liberdade, né? A gente já falou aqui que a arte, traz liberdade, ela é para ser livre, né? É esse momento onde você pode ser irônico sem se prender tanto, porque, enfim, é a palavra, é o que você quer dizer ali, é o que você pode pintar, o que você quer pintar, você quer cantar, é onde você pode ser livre, né? E a partir do momento que a gente vai encaixotando muito, termina sufocando demais. E não faz sentido a arte sufocar, a arte é pra, né, trazer pra fora, assim. Sim. E agora, parando pra pensar, a gente tava falando sobre ironia, eu acho que a ironia é uma característica muito da gente que é nordestino. Se for parar pra pensar, a gente é irônico toda hora, pô. A pessoa pergunta, por exemplo, se a pessoa pergunta, ei, você vai pra tal canto? Você fala, não, vou não, sabe? Tipo, ou então a pessoa, ei, você vai pra tal canto? Você não vai? Você faz, vou, pô, espera lá, vou. Então, eu acho que é uma coisa, a ironia faz muito parte do DNA. É porque é complicado falar dessa forma, mas a ironia, ela assim, a linguagem surge como uma necessidade de comunicação, né? Eu não posso chegar lá na Ridinha e dizer eu tenho um caminhão. Se não tiver palavra, como é que eu vou mostrar o caminhão, vou carregar o caminhão? Uhum. Então, eu transformo o objeto em palavra, que é o símbolo. Essa função é básica de comunicação. A poesia rompe com isso. A poesia é um grau acima da necessidade de comunicação, porque ela vai dizer o indizível, né? O que não é só comunicar, já é algo que transcende, já está além da capacidade só de comunicação, mas continua comunicando porque atinge a um nível mais metafísico, mais abstrato. A ironia, ela está muito próxima disso, porque ela diz o contrário. Sim. Né? Eu encontro alguém que eu acho horrível, você está linda. Eu estou dizendo que a pessoa está linda, e o sentido é o inverso. Veja como você rompe a lógica. A lógica da comunicação é rompida na ironia. E é por isso que ela é difícil de ser entendida por quem tem poucos recursos de inteligência. Porque a pessoa vai entender a mensagem literal. Você está tão linda, ela vai achar que está linda. Se ela não entender aquilo como ironia, vai se ofender, claro, sem entender. Então veja como a ironia ela rompe o grau da necessidade básica da linguagem. Sim. Ela atinge um nível de comunicação muito mais refinado do que a linguagem propriamente dita, no usual, no contexto usual. Por isso que ela se encaixa tão bem dentro da poesia, das artes de um modo geral.
E no que diz respeito, ainda falando da ironia da sua pergunta, no que diz respeito a mim em relação às artes, eu gosto sempre de, tanto na poesia como na pintura, criar um elemento de desarmonia. Eu pinto um quadro, aí eu faço, não sei se é possível demonstrar aqui, mas eu pinto um quadro e ele tem uma cor. Aí de repente eu jogo alguma coisa em cima porque aquilo está muito normalzinho, está muito harmônico. Eu quero quebrar aquilo, eu quero desmanchar aquilo, que é a causa do incômodo. E quem causa o incômodo é a ironia, porque quando você entende, aí você está me chamando de feio, você fica incomodado. Uhum. Essa é a questão da arte. A arte tem que existir para incomodar. Sim. Sabe, massagear ego não é coisa de arte, Eu, é coisa de terapeuta. eu sempre digo que poeta que não provoca é publicitário. Eu sou os dois, mas enfim. Não, mas eu acho que é isso. A arte ela precisa provocar, botar dedo na ferida, sabe? E na propaganda, as mais interessantes são as que provocam. Sim. Exato. São as que usam esses recursos, né? Uhum. Vamos só dar uma pausa aqui no papo para conversar um pouco sobre que essa quarta temporada ela só existe, né? Porque ela está sendo realizada com os recursos e o apoio do Sebrae através do edital Economia Criativa 2022. E que também estamos com a parceria do Estúdio Carlota, da Vereadora Prisa, Yuma Moda Humanizada, Cervejaria Resistência, Nara Buffet, Hidronordeste e Livraria Cooperativa Cultural. Inclusive, todos os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo, for lá na Livraria Cooperativa Cultural da UFRN e disser que vieram através do podcast Um Poeta em Cada Esquina, vão receber 15% de desconto em livros de poetas potiguares. Então vão lá, resgatem aí essa promoção e comprem livros de autores potiguares, pelo amor de Deus. Obrigada. Inclusive, João Andrade está lá. Olha aí. Olha aí, livro de João Andrade com 15%, hein, pessoal? Tanto de poesia como de contos. Bom, você falou no comecinho, dando já o spoiler, como a juventude diz, de que eu tive o prazer e a honra de ser sua aluna. Espero que tenha sido o desgosto e a tristeza. Não estou sendo irônica. E eu acho que teve duas coisas muito importantes para mim ser sua aluna, que foi o fato de eu entender que existia poeta na cidade, né? Ver, não só de ouvir falar, mas saber da existência, poder trocar, conversar. Eu lembro que você chegou na aula uma vez com um livro seu. Nossa, tem um poeta que lança livro. Eles estão vivos. Estamos aqui juntinho, né? Assim, acho que foi um impacto muito bom e necessário. Porque termina, a gente fala muito aqui, que termina que a gente estuda poucos poetas potiguares no período escolar e são os já mortos e tal, não sei o quê, nananã. Então, saber da existência foi muito bom. E também, como você falou, de ter esse feedback, de alguém ler alguma coisa minha e dizer: até bom, acho que tem futuro, vai aí, acho que dá pra trabalhar. Agora você tá na dúvida se foi irônico ou não. E foi muito importante pra mim, né? Assim, eu queria que você falasse um pouco dessa. Você falou já aqui antes da gente começar que hoje não é mais professor, não está aposentado, mas como foi essa troca, né? De estar como alunos, sendo poeta. Talvez existiram outras Jéssicas que tiveram essa experiência, né? Provavelmente sim. Então, como era fazer parte desse processo também enquanto poeta, não só como professor? Olha, eu tenho fascinação pelo debate, pela discussão. Inclusive, depois de letras, fui fazer filosofia, porque gostava muito do bom combate, da discussão. Uhum. E a sala de aula era um reduto, assim, era um lugar, assim, em que a gente podia levar textos, discutir. Era um período com um patrulhamento ideológico menor, Sim. então a gente podia levar autores que causassem polêmica, levantasse essas polêmicas, e isso era muito bom para mim, me alimentava, me fazia muito bem. Eu penso que existem dois tipos de inveja. Tem aquela inveja que eu quero também o que você tem, e aquela de eu quero que você não tenha. Sim. Né? Essa inveja, eu quero que você não tenha, ela não é legal, ela não é benéfica, mas eu quero também, é muito interessante porque passa a ser uma espécie de incentivo, de vontade. Então,
Nessa relação de professor-aluno, eu encontrei vários artistas, tanto da poesia, como da música, como da pintura, às vezes do balé, a gente gostava do cinema, e tudo se misturou, porque poesia parece conduzir tudo isso, né? Parece ser um fio condutor de tudo isso. Sem poesia, essas coisas não teriam qualidade. E essas pessoas não só demonstraram talento, como elas cresceram. E eu acredito que elas cresceram nessa relação de tem poeta aqui, ele escreve, eu quero também escrever. Uhum. Entende? E quando eu vi uma Jéssica, e ao travar um relacionamento com o poeta jovem Gonzaga Neto, assim como tantos outros, e eu vi essas pessoas se projetando, eu não quero parar não, eu quero também continuar, porque eles estão continuando. Uhum. Então, eu acredito que o trabalho de professor serviu muito, tanto para o ser humano João Andrade aprender, que a gente não só ensina, aprende muito, como para o poeta. Então, hoje, inclusive, a minha relação com meu filho é tanto de professor, como de poeta, como de pai, porque dentro da sala de aula a gente muitas vezes faz papel de pai, e muitas vezes o aluno faz papel de pai para a gente, Uhum. porque ensina o quanto a gente está errando ao tratá-lo. Entende? E a gente aprende a ser pai. Então, para mim, eu acho que eu passei a vida toda dentro da sala de aula, porque quando não era aluno, era professor, Uhum. saí agora. Sim. Então, é um aprendizado, assim, que não tem como ter sido de outra forma, porque é a minha personalidade, eu só daria certo nisso daí, eu não sei fazer outra coisa, eu não saberia fazer outra coisa. Hoje, como aposentado, eu sinto falta da discussão, eu sinto falta do debate, eu sinto falta disso aqui, Uhum. né? Se você estivesse lá em casa conversando, eu estaria mais calmo, a gente estaria vendo um monte de música, de filme, dessas coisas assim. Aqui eu estou enquanto tanto tenso devido a uma situação que me tira da condição de ex-professor, de amigo, de poeta, né? Fica como uma, sei lá, não sou autoridade, mas fica uma coisa meio irrelevância, né? E eu não me sinto bem nesse patamar. Eu não estou em outro patamar, eu estou abaixo. Mas eu sinto falta dessa relação de convivência com o aluno, do debate, sabe? Das brigas que eu provocava em sala de aula, que eles corriam para fora da sala para ficar perguntando e continuava aquela coisa toda, né? Então, era muito interessante alunos que eram crente, protestante, e eu trazia músicas, histórias, textos que confrontavam com aquilo ali. Eles iam pesquisar, iam ler e voltavam no outro dia com mais coisas. Então isso me alimentava e terminava fazendo com que eu escrevesse cada vez mais. E nessa busca toda sempre foi me tornar poeta, me tornar, né? Uhum. E principalmente me tornar um ser humano melhor. Não sei se eu consegui, porque eu ainda, claro, por mais que a gente ache que consiga, ainda tem que continuar tentando, né? Mas a busca sempre foi me tornar um ser humano melhor. Eu lembro que, acho que foi no segundo, terceiro ano, que foi justamente no finalzinho, assim, no Hipócrates, né, que a gente se encontrou. E você me marcou muito enquanto professor, e o professor Silvio, Silvio, que ele dava aula de literatura na época. E também era outra pessoa que provocava muito e que trazia muito essa discussão. E como é importante isso. E eu sempre falo também aqui nessas conversas, em todas as conversas que a gente fala sobre literatura, escrita, que louco, né? Quantos anos a gente não passa na escola, né? Até sair, entrar na faculdade, tô falando na básica, assim. E aí eu lembro de 2, 3 professores que fizeram isso, que mexeram comigo, que tiraram do mecânico da escola, né? De ser aquela coisa a zona de conforto. de trazer reflexão, de me fazer parar. Silvio me fazia parar para prestar atenção mais nas letras das músicas, né? Era sempre isso. E foi daí que eu passei. Até hoje, antes de qualquer coisa, eu paro para ler a música, para tentar entender o sentido dela, mais do que o som que ela produz, o que ela produz em mim, né? E isso é fruto dele. Hoje eu tô aqui, fruto seu também. Se em algum momento, como você falou, de olhar, eu quero ser, é porque existe esse encontro onde você pensa, existe essa possibilidade, esse caminho é possível para mim, eu posso trilhar. Não sei se vou chegar nesse canto, mas alguém já abriu esse caminho para mim e eu posso
andar por ele também, né? Então, sou muito grata por sua existência, pela existência de Silvio, pela existência de professores que fazem isso. Eu sei que não é fácil ser professor, a gente que está cada dia mais difícil, né? Ser professor. Além do mais, se ganha muito pouco, trabalha-se muito em várias escolas e você tirar tempo do seu dia nessa correria toda para pensar em algo além da obviedade do tema, do assunto que você tem que passar, a gente sabe como é trabalhoso. Pensar em formas de alcançar e trazer essa transformação é um trabalho, nossa, para além, né? Então, eu sou muito grata e me sinto muito honrada e emocionada, como sempre, de tê-lo, né? Eu lembro que, agora bem Jéssica adolescente, né? Eu lembro da primeira vez que você estava em algum lugar que eu estava produzindo algo, que foi na exposição Entre Peles, eu já falei isso outras vezes, e que eu fiquei muito nervosa, porque meu Deus, meu professor está sentado para me ouvir falar sobre alguma coisa que eu produzi. E isso era muito louco na minha cabeça, ainda é, eu confesso. A gente teve recentemente conversando também sobre zine e tudo mais, e você estava na plateia, e é sempre, que loucura, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Uma pessoa que me ensinou tanto e agora eu estou nesse outro canto também trocando, e é muito, E agora eu estou ensinando, né? nem sei, Tem, mas eu fico... tem uma frase que eu vi e eu achei muito interessante. Educar não é cortar as asas, é orientar o voo. Infelizmente, se pensa que educar é cortar as asas. E Uhum, hoje, cada vez mais, parece que não quer cortar só as asas, não. Cortar o pescoço também, né? uhum, Na cabeça, nem pensar. Mas seria mais ou menos isso. A escola tem se tornado essa coisa muito repressora de doutrinar de tal forma que você só aprenda a matéria, você não aprenda a pensar, né? Isso é muito triste, é muito ruim mesmo, fazendo com que a gente tenha uma geração que não tem uma reflexão sobre a realidade, que não é reflexiva, uhum. entende? É triste esse tipo de coisa. Não sei onde é que isso vai. As pessoas não conseguem mais fazer interpretação de nada. E eu vivo dizendo isso. As pessoas não sabem matemática porque não sabem interpretar. Elas não sabem nem sequer o que a questão está pedindo. Uhum. É uma linguagem, você não sabe ler aquilo ali, porque você não sabe ler a tua língua, que é o que o texto está pedindo. Então, quando muitas vezes na briga alguém no debate alguém reclamava, eu dizia, olha, a nossa disciplina chama-se comunicação e expressão em língua portuguesa. Você tem que aprender a comunicar e se expressar. E é o que vocês estão fazendo, né? E quando você está lá fazendo a exposição ou debatendo lá o Zine, você está exatamente se comunicando e se expressando. E eu estou aprendendo, né? Porque nessa troca sempre vai ocorrer. Esses dias a gente tava. Acho que a gente que tem amigos artistas e que tem companheiros artistas, a gente às vezes se pega questionando se, porra, será que vale a pena mesmo ser artista? Será que vale a pena fazer uma oficina, fazer, enfim, alguma coisa? E aí foi engraçado que a gente fez a gente deu uma oficina de poesia a convite do Pedro, do Gork. E aí, enfim, a gente deu essa oficina, foi maravilhosa. E aí, justamente no mesmo dia, a Jéssica me questionou sobre se estava valendo a pena mesmo, porque estava muito difícil, né? Esse lance de a gente faz uma coisa e não dá, não estoura como a gente quer que estoure, ou as pessoas não dão a atenção que a gente espera que elas dão. E aí o Gork me mandou uma mensagem, fez, olha, Gonza, um dos meninos que vocês deram oficina acabou de me mandar isso, ele tá lançando um fanzine autoral dele, tá começando a vender isso. E é isso, ele me mandou, eu fiquei, caramba. Aí eu mandei pra Jéssica, compartilhei com ela e disse, tá vendo, vale a pena. Eu acho que é isso, sabe? A gente ir alimentando um pouco, também espalhar um pouco dessa poesia, assim como tu trouxe um pouco dessa poesia pra Jéssica, agora a Jéssica tá passando essa poesia pra outra pessoa, e assim a gente vai se retroalimentando e fazendo as coisas e a arte de fato vale a pena. Eu tenho um amigo jornalista, ele lançou um livro recentemente, e ele me ligou e conversando, querendo saber informações sobre editores aqui em Natal. E ele colocou o seguinte, eu gastei um bom dinheiro para lançar esse livro e não recuperei.
Bom, eu estou sempre nessa, né? Com o prêmio que eu ganhei, eu fiquei entre lançar um livro e trocar o carro. O carro está cada vez mais velho. E aí ele disse assim, poxa, por que que eu lanço então? Por que que a gente continua lançando livros em Natal se a gente está pregando para convertidos? Nos lançamentos só vai as mesmas pessoas, só compram as mesmas pessoas. A gente compra um do outro. Aí ele disse, é por vaidade. A gente tem vaidade, quer lançar o livro. Não sei se essa é a resposta completa. Tá? Talvez a gente tenha algum propósito de construir alguma coisa, né? De deixar algum legado. Pode ser que que deixa esse legado, no fundo, seja vaidade também, mas é uma vaidade menos cinzenta, né? Não é uma vaidade simplesmente pelo fato de querer ser um ser destacado, mas contribuir, Uhum. né? E aquela pergunta que eu fiz em relação ao Zine, como mostrar o que nós somos hoje, a nossa cultura hoje, daqui a 100 anos, se ele é tão efêmero, se ele é tão passageiro, né? Sim. Então, de qualquer forma, a gente está na batalha, a gente deixa se vai conseguir ou não, né? Que é a mesma visão, que eu acho uma visão maluca, mas poética, que é aqueles malucos lá dos Vikings que morrer em batalha que era digno, né? Morrer velhinho em cima de uma cama é o que eu quero, né? Uhum. Quero morrer bem velhinho, aperreando a humanidade. Mas morrer em batalha era digno. E essa batalha é o que nós fazemos aqui, Sim. né? Praticamente todo dia a gente morre nessa luta, porque é a nossa glória deixar algum legado, deixar algum trabalho, tanto em contribuição da língua portuguesa, como contribuição como ser gente, como construir cultura, como construir um pensamento, né? Uma ideia de vida, uma maneira de entender a realidade. Essa é a nossa vaidade. E eu acho também que é uma coisa que nos move muito, né? Você, por exemplo, fala isso de pensar, eu troco o carro, eu lanço um livro, você abrir mão de ter um carro melhor, que ia possibilitar várias questões, enfim, por um livro também diz muito sobre você, né? Sobre essa vontade. Você está investindo não só o tempo, mas dinheiro, energia e tudo, porque é algo que move, que faz sentido. Eu não me vejo não fazendo isso, assim. Eu acho que seria tão triste uma vida sem poesia, sem arte, sem estar envolvida nessas coisas. Quantas vezes a gente não tira dinheiro do bolso? Inúmeras, 90% das vezes a gente tira dinheiro do bolso para fazer as coisas. A gente investe mais do que ganha, né? Assim, e vale a pena cada coisa. Às vezes se tem esses questionamentos porque nossa, parece que você tá nadando contra uma maré e quando você tá achando que tá chegando mais perto de algum canto, vem uma onda enorme e volta você lá pro começo. E é isso, às vezes é exaustivo, mas não me vejo fazendo outra coisa. Mas a palavra escrita, assim, eu sou um adepto muito também da palavra falada. Acho que a poesia veio daí também. Principalmente aqui, eu sinto que no Natal, Recife, ali, aqui no Nordeste em si, por ter essa influência dos cantadores, a poesia oral, ela é muito forte. Mas eu tenho um apreço, e esses dias eu tive um pouco de entendimento da força da palavra escrita. Eu tava mexendo nos arquivos, uns álbuns de fotos antigos lá em casa. Uhum. Eu encontrei um diário. Um diário antigo, assim, velho. E aí eu abri, e aí eu olhei a letra assim, e disse, pô, essa letra é da minha avó. Vovó Francina, que já faleceu. E aí eu fui ler e eu não sabia que ela escrevia poesia. Aí tava lá textos, poemas datados de 87, de 80. E aí eu lendo os poemas e relacionando com a história de vida dela. E aí eu peguei um texto de 1980, eu fiz, caramba, até falei pra Jéssica, estamos aqui, 42 anos depois disso ter sido escrito, lendo, entendendo, sentindo o que aquela pessoa estava tentando passar em 1980 e conhecendo uma pessoa nova também, conhecendo uma avó que eu não conhecia, eu não sabia que minha avó escrevia poesia. Então, talvez a gente lance livro também por isso, sabe? Para que daqui no futuro as pessoas possam ter esse registro, talvez, da nossa vida. E isso que você está dizendo me remete, porque de qualquer forma é palavra, de qualquer forma é mensagem. Uhum. O que é as inscrições rupestres? O que são inscrições rupestres? Sim. O que são aqueles registros deixados ali? É a angústia, a necessidade de um homem de se perpetuar, de deixar alguma coisa registrada. Uhum. Né? Do jeito que você conhece a sua avó 42 anos antes, a gente está conhecendo a 6 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil
anos, né? Uhum. Pessoas que deixaram uma mensagem, alguma ideia, alguma coisa que a gente ainda tenta descobrir o que é. Sim. Né? Fora os hieróglifos, aquelas coisas todas. Então, essa necessidade de deixar registrado alguma coisa parece fazer parte da nossa genética, da nossa formação, sabe? Parece do nosso código de transmitir alguma mensagem para o futuro, sabe? Desesperada. É jogar uma garrafa com a mensagem Ótimo, é. no mar cósmico aí, deixar girar no mundo, né, no universo. E Vamos- falando nisso, eu acho que é um bom momento para deixar registrado mais uma Mais um poesia. poema. Você leria ou eu tenho que ler? Ah, você. A gente Sou tá eu? aqui para te ouvir. Ave Maria, O fico mais pessoal tá há nervoso. 4 temporadas ouvindo a minha voz e a de Jéssica. Ah, Não. ninguém aguenta mais. Eu vou declamar um poema que foi musicado por Babal. Sim. Não sei se um dia ele vai gravar, mas ele musicou e eu gostei muito. Meu coração destila, destoa. Às vezes é ingratidão, às vezes abençoa. Por instante é poeta, noutros é pessoa. Meu coração se apavora, povoa. Às vezes deserta, se inquieta. Noutros momentos é ateu, é ator, é à toa. Num bramido asco, quando é sem sentido, quando é soluço, quando é silêncio, ressoa. Em mares antes tantas vezes navegado, em plena calmaria se perde, naufraga, enjoa. Diante do prato desculpe, diante do prato frio, em frente à vitória, com o inimigo caído, esquece a história, esfria, perdoa. Meu coração, às vezes perante o criado, durante o cio, no momento de cantar, rasteja, desentoa. Ora veja, perante o inerte, o vácuo, o vazio, quando é para calar, meu coração solta a voz e voa. Ih, que beleza, que beleza. Eu queria só, assim, em relação ao estilo, Uhum. né, eu trabalho muito, eu gosto muito dessas sequências assim. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer, e eu acho relativamente raro atualmente, é essa trapaça poética que você engana, mas de certa forma não. Veja, meu coração destila, destoa, essas sequências de sílabas, de literações. Às vezes é ingratidão, às vezes abençoa. Por instante é poeta, noutros é pessoa. Aí eu coloco pessoa com letra minúscula, porque aqui você tanto pode ler pessoa, qualquer um, como Fernando Pessoa. Quer dizer, por instante é poeta, somos nós. Aí eu coloco pessoa, né? Pessoa não é poeta, é o super poeta. Né? Então é uma trapaça, porque a pessoa vai ler pessoa como se fosse apenas pessoa, mas eu me refiro ao poeta Fernando Pessoa. E essa sequência, meu coração se apavora, povoa, às vezes deserta, se inquieta, rima interna, né? No outro momento é ateu, é ator, é à toa. Então essa sequência de sílabas, eu gosto dessas aliterações e meus textos são recheados desses recursos que eu não sei por que eu faço. Vem. Se tem uma coisa que eu gosto, assim, que eu adoro, é ouvir autores falando sobre seus textos, contando a história por trás, assim. Tem uma no YouTube da Adriana Calcanhoto, tem uma série dela comentando um pouco das letras, dos porquês das letras de música, né? Aquele menino lá que foi do Titãs, cabelo caracolado, como é o nome dele? Nando Reis. Ele fala muito das suas músicas, explicando os porquês e afins. Lógico que a gente sabe que poesia não necessariamente, quando sai da gente, ela perde o nosso significado e toma outros significados. Mas eu adoro ouvir as histórias e os porquês de botei isso e botei aquilo. Eu acho que isso também ajuda a gente que escreve a pensar de outras formas, né? Já que você está falando isso, posso contar uma historinha? Pode? Eu tenho um poema que é: há um tempo em que morrer não basta, morrer vicia. É preciso se fazer semente, morrer totalmente para renascer um dia. Eu fiz esse poema porque eu tinha uma namorada e a gente acabava de manhã e renovava à tarde. Nossa. Era o tempo todo, era aquele negócio todo. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, não dá certo quando isso está ocorrendo, porque a gente briga, fica magoado, fica com raiva, aí se afasta. Quando a saudade bate, a gente termina voltando. Como é que vai ser possível, então, voltar para a pessoa e nunca mais acabar, se você não for mais aquela pessoa? Então, para você não ser mais aquela pessoa, a única forma é você mudar morando em você. Ou seja, porque funciona mais ou menos como um computador.
vai o programa, quando encontra o erro, ele volta, né? Uhum. Isso vai acontecer sempre. Então, só é possível se você deixar de ser você, apenas morar em você e voltar para a pessoa. Então, a metáfora seria morrer totalmente para renascer um dia, ser outra pessoa. Mas como eu também gosto muito de planta, eu coleciono orquídea, bromélia, cactos, eu reparei que se você plantar uma semente verde, ela não nasce. Ela tem que estar seca, ela tem que estar morta, né? Para renascer. Também foi essa metáfora. E esse poema terminou fazendo parte de um projeto aqui em Natal chamado Poesia Circular, que saía nos ônibus, que é uma ideia maravilhosa. Se vocês conseguissem fazer isso, coloca os poemas nos ônibus e depois sai declamando dentro dos ônibus, assim, de supetão, com os poemas lá colados nos ônibus para as pessoas estarem lendo. Uhum. Né? É muito massa isso. Aí esse poema terminou saindo no projeto e terminou fazendo um certo sucesso. Quando as pessoas me encontravam, diziam: eu adorei aquele seu poema que fala da reencarnação. Reencarnação? Eu não disse nada. Uhum. Eu não tenho um poema nenhum. Qual é? Aquele que você diz morrer totalmente para renascer um dia. Ah, perfeitado. Allan Kardec bem sabe. Aí lá para as tantas encontra outra pessoa que diz: adorei aquele seu poema que fala do Big Bang. Essa agora danou-se. Esse daí eu não sei. Aí ele vai e diz a mesma coisa. Mas porque eu morrer totalmente, porque o ponto se une num ponto, né? A energia se une num ponto só, explode e quer renascer. Então eu percebi o quanto é interessante essa releitura, né? Essa cumplicidade que tem com o leitor. E essa coisa de ter uma história por trás da construção do poema. Né? Depois disso, qualquer interpretação, se bem que muitas interpretações é possível, mas nem todas, né? Uhum. Nem todas. Tem umas que eu acho que essa do Big Bang não cabia, não. Calma. Mas acontece, eu lembro de uma vez que Mas é eu postei um poema de amor, assim, muito amor mesmo, amor não erótico, mas um amor, sabe, intenso e tal, e pá, eu postei no Facebook. Tá. E aí o cara comentou assim no Facebook na época, Facebook que os maias usavam, né? Ele comentou assim: nossa, lembrei da minha avó. Achei problemático. Mas enfim, interpretação, mas é isso, quando sai da gente, depois que sai da gente, se torna outras coisas. E aí, já voltando, retomando um pouquinho o assunto que a gente tava falando sobre livros e lançar livros e poesia, eu vi numa entrevista você falando sobre o ato de fazer o lançamento de livro, né? Que quanto isso é difícil pra você, como você se sente de um certo nível de pavor de lançar livro, né? Mas em compensação, a partir do momento em que não houve a possibilidade de lançamento desses livros durante a pandemia, você sentiu um pouco falta disso, né? De estar junto, de ser amassado pelas pessoas. Então, conta um pouco pra gente como é isso, assim. Houve um lançamento após a flexibilização do isolamento? Que você pensa e que você sente sobre lançamentos de livros? Olha, lançar livro para mim é mais ou menos como ir na casa da namorada a primeira vez. A gente vai apavorado lá, né? Como é que vão receber a gente, o pai, os irmãos, como é que a gente vai ser tratado. Então, quando eu vou lançar o livro, que tem aquela coisa toda do lançamento, de ter que autografar e tudo, eu fico extremamente nervoso, tenso, me dá um branco, eu não consigo pensar nada para escrever. Às vezes em casa depois, eu podia ter escrito isso. É igual quando acaba os debates, né? Eu devia ter dito isso. Né? Mas na hora eu fico apavorado, eu não consigo dizer nada. Na mesma metáfora de A Casa da Namorada, você morre de medo de ir, mas você tem que ir, você quer ir, afinal você quer namorar. Então eu morro de medo de lançar livro, mas eu quero lançar. Afinal de contas eu quero estar lá, eu quero ser lido. Então é o preço que a gente tem que pagar. Durante a pandemia não houve esse lançamento. E eu, que bom, não vou ter que autografar, não vou ter que falar com ninguém. E de repente, que bom, não vou ter que autografar. Não tem ninguém aqui. Cadê o povo para me aperrear? Comecei a sentir falta, né? Esse é meu irmão, esse é meu pai, vamos trazer. Entende? Então, essa angústia, esse nervosismo termina causando essa ambiguidade de sentimento. E eu não sei explicar, mas é mais ou menos isso. Eu fico apavorado com o lançamento, mas sinto falta desse pavor. Entende? Teve lançamento presencial depois da pandemia? Não, no Estilhaços não teve. Vai ter agora no Flick. No dia 31. Não, dia 30, não, dia 4 de setembro. Dia 4 de setembro, lá no como é o nome? Arena das Dunas? Sim. Arena das Dunas. Bolsa dos Namorados, tá falando dos namorados. Aí vai ter um lançamento. Ótimo. A gente falou muito sobre a sua escrita e que ela é muito
sobre você, né? Não só a escrita como a pintura também, mas vendo a entrevista também, eu vi que você falou sobre o livro novo, que ele traz outras formas de pensar, sentir e dizer. Que ele sai mais, talvez saia um pouco mais de você e vá mais para outras formas. Como assim? Né? Bem ótimo. Como assim? Ele sai muito de você. Claro que ele não tem como sair muito, porque você escrevendo é o seu olhar sobre outra coisa. Isso. Mas talvez seja isso. É mais sobre outras coisas do que sobre. Não é necessariamente sobre outras coisas, é outra forma de dizer. Sim. Porque os meus livros, eles são pensados dentro de uma visão temática. Uhum. O Sobre as Cabeças, por exemplo, são poemas minimalistas, curtos, 4 versos, 5 versos, todos muito pequenos, né? Então eles têm uma proposta tanto estética, física, como de conteúdo, entende? Então, eu escrevo compulsivamente, tem uma porrada de coisa escrita. Porrada pode? Pode. Pode falar qualquer coisa. Porrada pode. Porra, cacete, tá tudo ok. Só não pode falar de Bolsonaro, mas de resto. Amém. Essa eu também não quero nem que fosse obrigado. Isso. Só se for fora. Fora Bolsonaro, pode. Então, eu escrevo compulsivamente. Há muita coisa escrita. E eu faço uma seleção para os livros. Sim. E essa seleção é de acordo com a proposta do livro. Né? Então, por Sobre as Cabeças, tinha essa proposta minimalista, segundo aquela visão assim falou Zaratustra, do Nietzsche, né? Por Sobre as Cabeças seria colocar a cabeça por cima da manada para saber para onde a gente está indo. Bem atual, né? Sim, importante. Por cima da manada. E aí vem o Cantiga de Maldizer, com essa proposta irônica, dura, seca, o livro de palavra, e assim por diante. Estilhaços, que é o mais recente, são os poemas que não entraram em nenhum livro, porque não tinha uma temática para ele. Por isso que o nome é Estilhaço, é a coisa que arrebentou, que quebrou, que saiu dos padrões, entende? Então tem poemas minimalistas, tem poemas eróticos, que eu não costumo escrever, quer dizer, eu costumo escrever, não costumo publicar, Sim. fico meio acanhado. Só fala no pé do ouvido. Só no pé do ouvido. Tem poemas mais reflexivos, poema para minha avó, que me criou na primeira infância. Então, Estilhaços, ele abrange, porque eu não sei se eu devo dizer isso, eu acho que tem que dizer, né? Já causei. Como eu escrevo, eu pinto de formas diferentes e escrevo de forma diferente. Então você vai perceber, ó, isso aqui é uma forma de pintar. Sim. Isso aqui é uma forma de pintar. Isso aqui já é outra forma de pintar. Sim. É uma forma minimalista, só geométrica. Aqui já é uma coisa mais surrealista, mais triste. Aqui já é mais... Da mesma forma, eu também... Aqui é o livro de contos. Eu também escrevo de forma diferente. E eu dei nome para essas pessoas. Era um João diferente de mim. Mas eu fiquei assim, isso é muito Fernando Pessoa, estou copiando muito Fernando Pessoa. Aí deixei escondido. Pensei até em lançar livros. Eu tinha um nome que era Stephen Dédalus, tirado lá do livro de Joyce. O Stephen Dédalus, do nome do livro. Meu nome do livro? Não faço a mim. Ulisses. Sim. Ulisses, do Joyce. Aí tinha o Diógenes Leão. Eu inventava nomes. Diógenes Leão era um adolescente que escrevia coisas assim. A minha mãe morreu. Minha mãe morreu, agora ela descansa em paz. Não, minha mãe morreu, ela foi para o além, agora ela descansa em paz. Ufa, eu também. Sim. Né? Coisas assim. Porque a visão ela morreu, ela descansa em paz, eu também, é que ela dava trabalho. Então era uma coisa irônica, era uma coisa para magoar, para maltratar. Sim. Né? Para causar também reflexão. No Estilhaço tem poemas assim que fala de aniversário, que eu não suporto aniversário, que eu não suporto Natal, Ano Novo, aquela falsidade. Só que eu já não coloquei com o nome de Diógenes. Já deixei um pouco mais adulto e coloquei aqui. Porque ele reúne o Stephen, o Diógenes, o João Andrade, uma série de personalidades literárias que eu tenho e eu coloquei aqui em forma de pedaços de mim, por isso que são estilhaços. Entendi. Você falou agora, assim como sua dedicatória, eu lembro que uma dedicatória que me marcou muito, agora me pegou, não lembro de quem é, mas ela dizia assim, dedico este livro aos meus pais, com todo o meu ódio. Você abre um livro e tem escrito isso, você quer ler um livro, sabe? Você quer ler. Eu estava dizendo isso hoje para o meu filho, numa discussão. O grande erro
das religiões, ou basicamente do cristianismo, é amar o próximo como a ti mesmo. Amar não é obrigação. Amar é conquista. Se a frase fosse respeitar o próximo como a ti mesmo, era muito mais interessante, porque respeitar é uma obrigação. Você deve respeitar, é uma obrigação respeitar. Amar não. Amar é construção, Sim. entende? Se, nesse caso, os pais não construíram uma relação de amor, ela não tem obrigação de amar. E ela foi honesta, foi justa. Eu posso respeitar quem eu odeio, mas não tenho obrigação nenhuma de amar. Sim. Eu não vou fazer mal a ninguém porque eu não amo. Mas eu vou respeitar quem eu não amo, vou respeitar quem eu odeio. Amar não, pelo amor de Deus. Não me pensa para amar quem eu detesto, não. Isso é uma agonia, um sofrimento. Entende? Então, para mim, é um erro grave esse tipo de coisa. E essa autora, depois você descobrir, me deu o nome. Eu vou tentar lembrar quem é. Vou chegar no Google, daqui a pouco a gente vê. Você tirou foto também? A gente já tá chegando ao final, mas é engraçado. Eu tinha lido um poema seu mais cedo hoje, e é engraçado que quando a gente vai conhecendo e conversando um pouco com o poeta, a gente vai entendendo um porquê, as coisas vão fazendo um pouco mais de sentido. Eu até anotei que achei muito legal, me identifiquei muito, por sinal, que diz assim: em nada creio. Acho que é 2018, tá lá no seu blog. Em nada creio e Deus sabe o quanto nisso acredito. Creio como quem morre, creio como quem sofre, creio como quem lança um grito. Em meus poemas, por exemplo, só creio quando ainda não os tenho escritos. E eu acho que isso resume muito bem nossa conversa aqui, resume um pouco muito bem do que foi tudo dito aqui. E antes de qualquer coisa, a gente gostaria de agradecer, foi um papo muito, apesar de curto, né, a gente só tem uma horinha e pouco para conversar, tem muito mais coisa aqui, mas a gente foi... Mas eu acho que a gente conseguiu falar muitas coisas importantes, né, coisas que a gente não tinha pensado, que a gente pensou a partir da sua fala, falas muito importantes, então foi uma troca muito bonita, né, saiu nesse dia de sábado, feliz por esse encontro e me deixa já no convite desse momento na sua casa, ouvindo várias músicas e discos pra gente conversar mais tranquilo, sem câmeras e coisas assim, que fiquei pensando que seria interessante, é um momento de mais troca, de mais partilha. Então, muito obrigada por sua existência, obrigada por tudo que você me ensinou, por tudo que você me ensinou quando eu era mais nova, por tudo que você me ensinou agora, por tudo que você me ensina através da sua poesia, da sua arte, da sua existência. Obrigada por tanta troca bonita e por ter sido tão importante para mim. Mais uma vez, estou aqui, é fruto de você que plantou essa sementinha que germinou aqui, uma Jéssica que está aqui falando com você hoje. Muito obrigada. Eu sempre digo que a gente não coloca nada dentro do outro, a gente tira, né? Não adiantaria nada acreditar em você se dentro de você não tivesse, de fato, a poética, a arte, a poesia. Sim. Né? Eu bem mais jovem, eu acreditava que todo mundo podia escrever. Então, todo mundo chegava perto de mim, eu ficava naquela loucura de querer que a pessoa escrevesse, me dava livro e insistia. E raramente alguma coisa acontecia. Mas alguns aconteciam. E quando acontecia, aquilo já estava lá. Aquele terreno já estava pronto. Né? Ou melhor, aquela semente já estava lá. Faltava regar um pouquinho, botar um adubozinho, que é acreditar no outro, que é fazer o outro ir. Então, eu não coloquei nada, eu não fiz nada por ti. Né? Se não fosse eu, mais cedo ou mais tarde, a própria vida ou outra pessoa faria isso. Eu agradeço muito estar aqui, porque é um momento de aprendizado. Eu saio de casa nessas situações sempre apavorado. Lá na UERN, eu fui falar lá, foi uma coisa terrível, mas eu começo apavorado e termino feliz, porque, de algum modo, uma dessas personalidades poéticas baixa, né? sem nenhum tipo de espiritismo, alguma coisa dessas baixa, e eu vou falando, não sei o que eu vou falando, mas vai falando. E eles vão tomando conta e vão dando certo. Então, de qualquer forma, eu ou qualquer outra personalidade que esteja aqui, tanto agradece como fica feliz por estar aqui. Porque eu tenho aprendido muito com vocês, principalmente com vocês jovens. Né? Vocês são de uma geração, você foi minha aluna, é uma geração, é melhor não dizer tanto, não, senão vai achar que eu sou muito velho. Mas eu tenho aprendido muito. Eu acho que existe pouca coisa para aprender com os velhos, sabe? A gente tem que olhar para vocês mesmos, né? Vocês devem conhecer o Gibran, poeta libanês, né? Quando ele diz: vossos filhos não são vossos filhos,
Eles são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesmo, que vocês não poderão visitar nem mesmo em sonhos. Então veja, olhar para meu pai, para o meu avô, eu vou aprender, mas vou aprender muita coisa não, porque essa tradição, essa coisa conservadora, eu já sei. O que vocês têm que fazer é romper, né? É a obrigação do novo ser perigoso. E vocês devem ser perigosos. A questão é que perigo vocês representam e para quem? Vocês sabem que perigo deve representar e principalmente para quem deve representar. Né? Então, pelo amor de Deus, sejam perigosos, porque é assim que vocês me salvam. Queimar a pista. Muito obrigado por tudo, obrigado pela equipe, por todos vocês. Foi uma tarde maravilhosa. Obrigado quem está nos ouvindo. Beijo no coração de vocês. Só mais uma coisa que a gente queria sempre pedir no final, é você dizer seus próximos passos, o que você tem de projetos futuros aí, vai lançar livro novo, vai lançar esse livro agora em tal dia, e também deixar um poema para finalizar também. Eu acho que começar com um poema e terminar com um poema é a melhor coisa que a gente poderia fazer. Dia 4 de setembro, no Arena das Dunas, eu estarei lançando, junto com o pessoal da UBR e o Mulherio das Letras, o livro Estilhaços, que fisicamente ainda não foi lançado, né? Só virtualmente, e estou preparando uma exposição. Eu penso em fazer uma exposição solo, que o nome seria O Mal que Habita em Mim. São quadros em que eu pretendo pintar os meus sentimentos, só os ruins. Como é que eu vejo a inveja? Como é que eu vejo o ciúme? Como é que eu vejo a dor, o desespero? Tudo que tiver de ruim em mim eu vou pintar para ver se ele sai, eu olho para ele e a gente se entende. O mal que habita em mim. E também fazer uma exposição de pintura junto com Alfredo Neves, que é poeta e pintor, e artista plástico e visual, com Aloysio Azevedo, lá da Manibu, que também é artista visual e poeta. Então a gente pensa em fazer um trabalho coletivo e eu penso em fazer esse trabalho solo. Além de estar preparando o meu novo livro, que eu não digo que é o último, porque o último eu não sei quando é que vai ser. Ainda vem muito. Né? Então eu estou preparando esse livro. Só que eu já coloquei, eu separei uns 800 poemas para tirar 100, consegui 50. Você vê que o negócio não presta. Não está muito bom, né? Não está muito bom, né? Um poema, né? Sim. Eu vou ver aqui, do Cantiga, o poema 32, que também foi musicado. E ele é mais sonoro, então para quem está ouvindo é melhor de ouvir. Conforme a luz, eu faço o dia. Conforme a causa, o dilema. Se o doer é grande, eu faço o grito. Se é infinito, faço um poema. Conforme as trevas, eu faço a noite. Conforme o frio, o abraço. Se o abandono é grande, faço o adeus. Se é infinito, eu me refaço. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado a todos que me ouviram. Bom, a gente que agradece, gente. E é isso. Fim de papo. A conversa acabou, mas não sem antes lembrar que esta 4ª temporada foi realizada com o apoio do Sebrae através do edital Economia Criativa 2022. Também contamos com a parceria do Estúdio Carlota, Livraria Cooperativa Cultural, da Vereadora Brisa, Yuma Moda Humanizada, Cervejaria Resistência, Nara Buffet e Hidro Nordeste. Para saber um pouco mais sobre o nosso convidado, vão lá no nosso Instagram, no nosso TikTok e vejam um pouco do tudo que a gente botou lá no conteúdo. Acesse nossa página, siga também ele. E é isso. Esse podcast está disponível no YouTube, Spotify, Deezer, TikTok e conta com a produção de Anzóis Produtora, assessoria de imprensa Comunica Acesse, captação, edição de áudio e de vídeo pela Nobir Produtora, identidade visual por Felipe Anjo e Gonzaga Neto e foi roteirizado, produzido e idealizado por Jéssica Santos e Gonzaga Neto. Se curtiram, compartilha com os amigos, compartilha no Zap, compartilha em todas as redes sociais possíveis e a gente aguarda vocês pro resto dessa temporada com os próximos 5 poetas. Um cheiro e até a próxima. Até. Cheiro.